E aí, gente? Tudo bom? Fábio, tá me escutando bem? E aí, John? Como é que tá? Estão me ouvindo? Como é que o áudio tá? Tá tudo bem? O áudio está bom, está ruim? Ótimo. Vamos lá então, né? Primeiro eu quero agradecer a vocês que vieram. O objetivo, na realidade, desse webinário é não somente passar o conhecimento que está aqui dentro, que tem que sair para fora de alguma forma, como também, na realidade, o objetivo é deixar esse conteúdo produzido para que assim, posteriormente, isso possa ser benefício para outras pessoas, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre Cabala, né? O termo Cabala, eu acho que vocês estão acompanhando o slide aí. Eu avancei demais aqui. O termo Cabala provém do termo Kebel, que significa receber. Dá origem ao termo recebimento, recepção e uma série de outras coisas. Entende-se o recebimento da tradição, o recebimento da sabedoria, tá? E existem várias teorias de como foi que esse conhecimento chegou até a gente, tá? É importante que você leve em consideração que antes que eu venha, na realidade, entrar no que tange a questão histórica, é importante eu dizer algumas coisas da Cabala que hoje são confirmadas pela mecânica quântica, né? De Heisenberg, no caso. Eu vou me levantar aqui, eu vou ajeitar a câmera, tentar posicionar ela da melhor forma possível aqui, tá? Não achem estranho me verem nesse ângulo, mas vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui, ilustrativa, mostrando que 99% da nossa realidade não é acessado. Nós não acessamos, tá? E nós somente temos acesso a 1% dessa realidade. Porque a realidade que nós temos, a realidade constituída, ela veio na realidade de algum lugar. Ela emanou, né? Essa emanação, ela pode ser dada o nome de ex nihilo, que é um termo grego, que é a criação do nada, tá? Na Cabala já se usa o termo Atsulum, que na realidade é o mundo da emanação, de onde tudo emana. Só que de onde emana, existem fases para poder chegar à existência no que chamamos no mundo da ação. Ou seja, da emanação para se tornar algo físico, algo palpável. Sim, Fábio, 99% da realidade está ocultada. Para que de Atsulum, do mundo da emanação, chegue ao mundo da ação, vai se passar por outros dois mundos aqui, que no caso é o mundo da formação, mundo da formação, mundo da criação, mundo da formação, para se chegar no mundo da ação, ok? Que seria na realidade Atsulum, Briah, Yetzirah e Asiá. E
O próprio Yehuda Berg, ele declarou isso, que para tudo que existe, tem que passar por essa mesma fórmula. Preste atenção, tudo que existe tem que passar pela mesma fórmula, pelos 4 mundos que eu estou falando aqui. Mundo da emanação, mundo da criação, mundo da formação, para se chegar no mundo da ação. Então, sem essa fórmula, você não consegue materializar absolutamente nada. Eu não estou, na realidade, propondo, em hipótese alguma, um ateísmo, ou, na realidade, uma idolatria de si próprio. Em hipótese alguma, isso. Mas a Cabala, ela entende que o homem, ele pode ser como Deus. No sentido que Deus é criador, o homem também pode criar a sua realidade. Tá? Tá todo mundo entendendo até aí? Sim ou não? Façam um sim ou um não aí para ver que tá todo mundo compreendendo. A palavra Cabala, alguns chamam de Cabala, outros chamam de Cabalá, outros chamam de Cábala, né? Não importa, né? Na realidade tentaram abrasileirar muito a coisa, né? Provém do termo Quebel, como eu disse, que é o recebimento, a recepção da sabedoria, tá? Então eu falei para vocês que o próprio Yehuda Berg, ele entende que existe uma fórmula para tudo que existe existir. Tudo que existe por causa dessa fórmula. Se sai do mundo de Atzum, vai para o mundo de Ibriá, vai para Yetzirá, para se manifestar em Asiá, que é o mundo da ação. Se não existir esta fórmula, você não consegue materializar nada, absolutamente nada. Ok? Entende-se que todos nós temos isso aqui dentro de nós. Isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. Eu não sei desenhar, então vocês não me julguem. Representa a árvore da vida, com as 10 sefirotes, uma oculta que seria da At, né? Essas 10 sefirotes, elas representam na realidade nada mais, nada menos que atributos divinos. E esses atributos todos nós temos, certo? O Adam Kadmon, todos nós, tudo isso aqui, tudo que existe no universo está em nós. Tem um termo interessante no Talmud. O Talmud diz o seguinte: salvar uma alma é como salvar o mundo inteiro. E a maior tzedakah, ou seja, a maior caridade que você pode fazer para um ser humano é você dar um emprego para ele, é você dar autonomia. Certo? Agora, por que salvar uma alma é como salvar o mundo inteiro? Porque tudo que existe no universo tem dentro de você. Aí a gente começa a se perguntar o porquê que a gente está procurando algo fora da gente. Porque se tudo que existe no universo está dentro de você, o que você está fazendo procurando fora? Eu quero deixar claro que eu não estou em momento algum aqui querendo pregar para você. Eu estou, na realidade, dando uma pequena introdução para a gente poder enxertar o assunto da melhor forma possível. Então, as sefirotes, as esferas da árvore da vida, certo? Elas existem dentro de nós, tá? E tudo que existe no universo está dentro de você também. Agora, tudo para vir à existência tem que passar pelos 4 mundos que eu falei anteriormente. Porque cada parte dessa aqui é um mundo, né? Aqui é Tzlum, Briá, Yetzirá, não, desculpe, Yetzirá é tudo isso aqui, Asiá, que é o mundo da ação.
E quando a gente fala de mundo da ação, a gente está falando daqui. E aqui essa esfera chama-se Malkut. Malkut, que na realidade não é Malkut, tá? As pessoas pronunciam errado, tá? O correto, a pronúncia correta é Malhut, né? Malhut é o reino, tá? É o reino. Olha, tem gente que conseguiu entrar pelo celular. Eu não recomendo, mas tudo bem. Vamos lá. Mas eu acho que pelo celular, eu acho que impede a entrada de mais pessoas, não sei. Ou limita o número, eu não sei. Mas vamos lá. Então tá. Nós temos 4 mundos, que é o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação, o mundo da ação. O mundo da ação é tudo isso físico que a gente tem aqui, tá? Isso é uma pequena introdução só para vocês entenderem. Então, existe uma grande similaridade dos conceitos da Cabala que existem, que a Cabala eu não sei se você sabe, mas ela existe há mais de 5.000 anos. E os conceitos cabalísticos, eles na realidade se comprovam com o nascimento da mecânica quântica proposta por Heisenberg. Então, há 5.000 anos atrás, conceitos de física quântica em uma linguagem mais, vamos chamar assim, mitológica, ou mais ligadas à questão do religioso, já existia por meio da Cabala hebraica. Ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a história. Como foi que chegou até a gente isso aí? Bom, existem algumas teorias, né, algumas lendas. Alguns acreditam que Moisés tenha recebido a Cabala, ou Quebel, no Sinai, tá? Ele recebeu isso aqui no Sinai, no momento em que ele tem um encontro com o Eterno, né? Que é o Yod-He-Vav-He. E esse nome aqui, só deixando claro aqui, tá? É um nome impronunciável, tá bom? E as pessoas traduzem erradamente por Jeová ou Yahvé, tá? Mas a pronúncia correta do nome, ela se perdeu com o passar do tempo. Haja vista que o hebraico, ele é composto, o alfabeto hebraico é composto por consoantes, ele não é composto por vogais, tá? As vogais, elas vieram com os massoretas, né? Que criaram os pontos, que seriam o Patal, o Dagesh, o Shevá e tantos outros sinais aí, para dar a acentuação e as vogais, mas o hebraico em si, ele é consonantal. Professor, nosso mundo seria Malhut? Sim, Fábio, o mundo nosso seria Malhut, né, no caso. Pelo celular é ruim, mas fazer o quê? Meu PC estragou. Adria, fica frio, tá? Vamos, tenta acompanhar da melhor forma. Então vamos lá. O Yod-He-Vav-He, que seria na realidade um nome impronunciável, e esse nome era passado de sacerdote para sacerdote, de forma oral, certo? Ele não era dito publicamente, porque entende-se o mandamento que não usar o nome de Deus em vão seria, na realidade, pronunciar o tetragrama, né? O que é o tetragrama? Seria o grande nome de 4 letras, né? Esse grande nome de 4 letras, que é composto por Yod, Re e Vav, certo? Ele era entendido como um nome tão poderoso que poderia mexer com todas as estruturas do universo, ok? E acredita-se, os cabalistas, que no momento em que Moisés participou da abertura do Mar Vermelho, ele fez a permutação do tetragrama,
E daí sai o versículo que mostra os 72 nomes de Deus, tá? Mas a gente vai chegar mais lá, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Então, Yod Revav Rei, que é o nome pronunciável, e tá, doutor, e aí, de onde é que vem a palavra Jeová, que o povo inventa tanto, né? O termo Jeová, ele, na realidade, ele vem originado de dois termos. O termo número 1 é Yahvé, o termo número 2 é Adonai. Então aí se misturou o termo Yehová, que era a mistura de Yahvé com Adonai, para se chegar ao termo Jeová, ok? Mas os próprios judeus, eles leem isso aqui, Adonai ou Elohim, tá? Eles jamais leem esse nome porque, traduzido literalmente, isso aqui seria YHVH ou YWHW na versão inglesa, ok? Tá dando para entender, gente? Boa noite a todos, a imagem está boa. Tá. Perfeito, Flávio. Vamos em frente, seja bem-vindo. Então, o tetragrama, o nome impronunciável, né? Que eu tenho até tatuado aqui no meu braço, certo? Aí se tem uma série de lendas em torno desse nome, e acreditava-se que no caso, o sumo sacerdote tinha conhecimento desse nome, e ele poderia utilizar esse nome para mexer com todas as forças da natureza, certo? Está muito claro? Ok. Então vamos lá. Uma das teorias acredita-se que Moisés tenha recebido o Quebel, a Cabala, que tem recebido essa tradição, essa sabedoria. Existe uma outra linha de raciocínio que acredita que Adão tenha recebido esse conhecimento e tenha passado assim sucessivamente até chegar em Moisés e nos demais patriarcas, tá? Outros acreditam que um anjo tenha passado essa sabedoria para Melquisedeque, ok? Porém, o Yehuda Berg, ele acredita que as raízes da Cabala estariam, na realidade, com a base no próprio gnosticismo, no gnosticismo, não muito longe da nossa era, tá? Agora, deixando claro que no período, certo, apostólico, nós tínhamos mais de 4 tipos, não sei se 4, mais de 4, mas 4 tipos de gnosticismos, tá? E uma das linhas interpretativas acreditava uma coisa que se ouve muito ainda em algumas igrejas, que o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Isso aí é uma interpretação gnóstica. Você, acreditando ou não, essa é a verdade, tá? Fábio, uma dica: escureça a imagem do seu dispositivo e acesse contraste ou nitidez. Boa, Flávio. Então, tá claro até aí, gente? Sim ou não? Se não tiver, eu volto. Todo mundo tá entendendo? Sim ou não? Ok. Vamos lá. Então tá. Só que a grande questão é a seguinte. Eu não acredito que a Cabala estaria presa especificamente à questão do movimento gnóstico, haja vista que o tratado mais antigo da Cabala é o Sefer Yetzirah. Ele tem cerca de 3.500 anos. Mas existe uma questão hermenêutica dentro da Cabala que eu quero, na realidade, salientar com você. A questão, a hermenêutica, tem teólogos aí assistindo,
eles sabem que a hermenêutica provém do termo hermeneu, que significa interpretar, e veio a ter o termo técnico, hermenêutique, justamente na filosofia, ok? Então significa nada mais nada menos que a arte de interpretar, certo? Agora essa hermenêutica, ela pode ser aplicada para uma hermenêutica geral e uma hermenêutica sacra, certo? Porém, hoje nós temos a hermenêutica jurídica também, então ela pode ser aplicada também para fins jurídicos em questão, ok? Só que na hermenêutica, o que acontece? Entre os judeus, certo? Tinham níveis de interpretação, tá? Nós estamos falando sobre níveis de interpretação. O pechá seria o literal, sentido literal, o remés, aquilo que está por detrás do sentido literal, certo? O derush seria falar sobre a criação do mundo sob metáforas que estão escondidas dentro das escrituras. E o sod, que seria na realidade o último nível, tá? Esse seria o último nível. A grande questão é que para uma pessoa se tornar um cabalista, ela tinha que sair daqui até aqui, mas ela tinha que passar por todos os níveis de interpretação para poder chegar à questão do conhecimento da Cabala. E por causa disso, a tradição fazia com que homens de mais de 40 anos pudessem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Tá dando para entender aí, até aí, gente? Sim ou não? Mas o que foi que aconteceu? No século XIII, os judeus espanhóis eles estavam muito preocupados com a perda desse conhecimento. Certo? Então aí nós temos o Zohar, que é o chamado Sefer HaZohar, que é conhecido como a maior, a obra fundamental da Cabala, tá? Que foi escrito por Shimon Bar Yochai e depois publicado por Moisés de Leon, ok? Vamos lá. Antes que a gente entre acerca dos tratados cabalísticos, deixa eu só passar o slide, gente, que eu acho que eu estou me empolgando tanto que eu não passei os slides. Ah, é aqui mesmo. Tipos de cabala. Vamos lá. Mas peraí, doutor, então existe mais de uma cabala? Dentro da cabala existem várias coisas. Então eu vou dividir a cabala em duas partes fundamentais, que seria a teórica, que seria a filosófica, que seria na realidade filosofar acerca da criação do mundo, acerca de Deus, acerca dessas coisas. E teríamos a cabala prática. Essa cabala prática, ela seria na realidade, ela teria vários braços. E dentre esses braços teria a interpretação. Onde que está a interpretação aqui na cabala prática? Eu já expliquei para vocês aqui, ó. Sod. Um exemplo. Uma interpretação que está além do sentido literal, certo? Que ela está além de analisar as metáforas escondidas, certo? Então nós temos a interpretação. Então, o ato da interpretação das escrituras, depois de todas essas escadas de interpretação que eu disse anteriormente, faz parte da cabala prática. Só que dentro da cabala prática nós temos uma coisa chamada numerologia. E aí vai entrar Gemátria, Notaricon e Tenorá. Esses nomes que eu falei são tipos de cálculos que são feitos porque cada letra hebraica tem um valor numérico. Por exemplo, da letra Aleph
certo? A letra Yod, o valor é de 0 a 10, certo? Depois de Yod é de 20 a 100, certo? Depois de 100 vai vindo 200, 300, 400 e assim sucessivamente. Deu para entender? O Flávio está dizendo que conhece um pouco de Gemátria. Legal, Flávio. Então, o que acontece? Na cabala prática, você vai ter a numerologia e você vai poder escolher os sistemas. Existem sistemas que somam, existem sistemas que diminuem. Não vou entrar em todos aqui porque não vai dar tempo. E olha que eu estou correndo contra o tempo, já passou 26 minutos, certo? Além da numerologia, que está dentro da cabala prática, nós temos a cabala meditativa. Peraí, o que é isso, pelo amor de Deus? Entende-se que a árvore da vida, ela possui 32 caminhos de sabedoria. E quais são esses 32 caminhos de sabedoria? As esferas, que seriam as sefirotes, e os caminhos, que cada caminho é representado por uma letra do alfabeto hebraico. Então nós temos 22 letras do alfabeto hebraico. Então 22 letras mais 10 sefirotes, 32 caminhos de sabedoria. Ok? Deu para entender até aí, sim ou não? Então vamos lá. Todas essas letras, como eu disse, o que eu falei? A árvore da vida está dentro de você. Tudo que foi criado no universo está dentro de você. Lembra que eu falei isso? Então, o que acontece? Essas letras hebraicas também estão dentro de você, fazem parte do seu DNA. E como elas fazem parte do seu DNA, quando você escaneia com os olhos as letras hebraicas, de certa forma, aquilo ali está alimentando a sua alma. Então existe a cabala meditativa, inclusive com exercício de respiração. Vou te dar um exemplo. O Sefer Yetzirah, que é o tratado mais antigo da cabala, e inclusive o Sefer Yetzirah é uma leitura extremamente complexa, certo? Ele mesmo fala de uma meditação que você pode guiar utilizando justamente o nome de Deus, que é o tetragrama, com vogais. Um exemplo, existe uma estrofe que é assim: oi, 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 ai, 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 ei, oi, ai, ei, só que isso você controlando a respiração. Inspira e expira falando as letras. Aí depois vem ou seja, você está vendo que está usando o Re, está usando o Vav, que faz parte do tetragrama. Então, a cabala meditativa faz parte da cabala prática. E aí a gente tem a cabala mágica. Aí a cabala mágica, na realidade, a gente já vai envolver rituais, que na realidade, inclusive o Sefer Yetzirah mostra de como você pode criar um golem da terra. E como você pode matar o golem. O golem seria uma cópia sua. Não diz o Bereshit, que seria o Gênesis, que Deus fez um homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem. Então você pode observar uma coisa: o termo alma vivente era aplicado para os animais, mas o homem, ele tinha uma coisa que os animais não tinham: a própria essência, o próprio sopro do eterno. Certo? Então a cabala mágica seria na realidade como se você fosse criar um homem do pó da terra. E lembra que eu falei, ser como Deus? Eu não estou falando para que você queira se autoglorificar, não é isso.
Mas aqui, se Deus criou todas as coisas e a árvore da vida, ela está dentro de você, porque tudo que está no universo está dentro de você, obviamente não existe um porquê você não conseguir fazer aquilo que Deus faz, no sentido dele ser um criador, porque você é imagem e semelhança dele. O golem seria um ser sem alma. Fábio, depende do que você entende de alma, porque se você parar para pensar, os animais eram chamados de alma vivente, tá? Agora, eu acho que a pergunta correta não é um ser sem alma. Um golem, ele é igual a um ser humano? Não. Não é. Acontece que um golem pode, na realidade, querer tomar o lugar daquele que é o seu criador. Porque ele vê o criador com esposa, com filhos, com emprego, com respeito, com amigos, e ele inveja tudo aquilo, né? Mas existem até lendas que na Guerra dos 6 Dias foram utilizados golems da terra para poder... para que a guerra assim fosse vencida, tá? Tratados cabalísticos, vamos lá, o Sefer Yetzirah, ele existe há cerca de 3.500 anos. E ele foi escrito, pelo menos a tradição diz, pelo patriarca Abraão, tá? Pelo patriarca Abraão. Nós temos o Sefer Bahir, tá? E esse aqui, eu tentei achar o Sefer Yetzirah na minha biblioteca, não sei o que foi que aconteceu, espero que eu encontre, viu? Senão eu vou morrer se eu não achar esse livro. O Sefer Bahir, tá? Que é o livro da iluminação. Essa tradução foi feita pelo Aryeh Kaplan, tá? Para o Fábio, que a gente estava conversando sobre Jesus ser um cabalista, a Migene Gonzalez escreveu Jesus e a Cabala Mística, tá? Se você quiser, você pode também procurar essa obra. Tem o Sefer Bahir, tem o Sefer HaZohar, que foi escrito por Shimon Bar Yochai e foi publicado por Moisés de Leon, tá? Vou voltar aqui. Vamos lá. Agora eu acho que eu não vou precisar mais dessa parte. Pronto, tá todo mundo entendendo? Ah, Flávio, eu vou passar sim, sem problema. Então vamos lá. Olha quem tá aí, o Sérgio também, rapaz. Seja bem-vindo. Vamos lá. Já falei dos tipos de cabala, né? Falei dos dados históricos. Já falei... Ah, tem uma coisa. Tem alguns livros que, apesar deles não serem considerados livros propriamente cabalistas, e só deixando claro que é importante que você entenda isso. A teologia veterotestamentária, ou a teologia hebraísta, eu não sei o que está acontecendo com isso, isso aqui está indo embora sozinho. Vou pausar. A teologia hebraísta, ela não nasceu da noite para o dia, tá? O conceito de ressurreição, ele foi nascer muito tempo depois. Tanto que você pode ver Jó, que ele afirma o seguinte, olha, porque para onde... Não, Jó não, desculpa, Eclesiastes diz assim... Porque para onde vais não há sabedoria, não há... Ou seja, não existe nada do outro lado, certo? E aí Jó, acreditando que a morte seria iminente, ele acredita que o Eterno reservaria um lugar para estar próximo dele. Porque entende-se que o Eterno é um Deus de vivos e não de mortos. Então, se morreu, nada mais pode ser feito. Mas aí a teologia hebraísta, ela foi se desenvolvendo em blocos.
Só que uma coisa que você não pode nunca dizer, o contrário, é que a teologia veterotestamentária, certo? Ela não recebeu influência de outras culturas pagãs. Ela não recebeu influência dos babilônicos, dos assírios, e ela recebeu. Isso é um ponto. Isso aí não tem como você ir contra, tá? Então, obviamente, que muita coisa do dualismo que existe dentro do hebraísmo foi tomado do dualismo da religião babilônica. Por exemplo, Leviatã, ele é na realidade uma cultura pagã e está citado na Bíblia hebraica, tá? Isso aí é um ponto. E aí nós temos na realidade outras obras que, apesar de não serem consideradas tratados cabalísticos, eles têm muita coisa que, querendo ou não, são resquícios oriundos da Cabala, tá? Um exemplo é o Caibalion, é um nome semelhante. O Caibalion é um escrito que foi escrito por Hermes Trismegisto. Alguns acreditam que Hermes Trismegisto seria nada mais, nada menos do que José do Egito, tá bom? E ele escreveu sobre as 7 leis que regem o universo, tá? Nós temos também as clavículas Salomônis, né? Que as clavículas de Salomão. As clavículas de Salomão, certo? Tem muita coisa de cabala dentro dela, tá? Tem muita coisa de cabala dentro dela. E na realidade, qual é a história das clavículas de Salomão? A realidade é que Salomão pediu sabedoria a Deus e um anjo foi até Salomão e entregou o conhecimento das clavículas, certo? E esse conhecimento fez, na realidade, com que Salomão ele pudesse escravizar os espíritos para fazer a sua vontade. Inclusive, existe uma lenda que Asmodeus ele foi escravizado pelo rei Salomão para construir o templo, tá? E aí nós temos não só a evocação de anjos, de arcanjos, e aí nós temos 72 anjos dentro da Cabala, que são ligados aos 72 nomes de Deus, certo? E, curiosamente, nas clavículas, aliás, alguns acreditam que seja uma obra desassociada das clavículas de Salomão, que é o Legemeton, que fala dos 72 daimons, certo? Então é interessante que alguns até acreditam que os 72 daimons seriam os próprios 72 anjos, com seu lado negativo, no caso, né? Mas isso aqui é um assunto para outra hora, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vamos lá então, gente? Então vamos lá. A árvore da vida e as 10 sefirotes. O que seria a árvore da vida? Seriam emanações do sagrado. Peraí, tá na apresentação automaliço anjos demoníacos? Eu não entendi, Flávio. Sério, é porque eu acho que veio tudo junto. Sério mesmo, eu não entendi. Você pode só escrever, porque tá aqui, ó, tá na apresentação isso anjos demoníacos. Escreve aí só para eu poder te entender, tá? Falei que os slides estão na apresentação automática. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Pronto, parei agora, ó. Eu tô no slide 5, tá? Tá parado aqui. Então vamos lá. A árvore da vida e as 10 sefirotes. Bom, o que seriam as 10 sefirotes? As 10 sefirotes seria a emanação do sagrado. A árvore da vida seria nada mais nada menos do que a representação
do que está dentro da gente. Claro que não é exatamente isso aqui é um gráfico, tá? Os sábios fizeram esse gráfico, mas não é desse jeito, tá? Sobre a afirmação, alguns dizem que são 72 anjos demoníacos. Olha só, Flávio, algumas pessoas, elas tentam, tudo que existe, elas tentam satanizar, não é bem assim, tá? A lenda da questão do Legemeton é exatamente essa que eu estou te falando. Foi dado esse conhecimento para Salomão, Salomão escravizou esses espíritos e ele colocou esses selos dentro de um vaso de bronze, certo? E ele escravizou esses espíritos. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Ele escravizou esses espíritos para fazer a sua vontade, certo? Então ele ameaçava os espíritos caso não fosse feita a sua vontade e torturava eles psicologicamente, ameaçando, dizendo que iria queimar os seus selos e tudo mais, tá? Então tudo bem. Vamos lá. A árvore da vida é a fórmula para qualquer tipo de criação, seja científica, artesanal, o que você for criar. Isso aqui é a fórmula de você criar qualquer coisa, certo? Por quê? Porque na árvore da vida nós temos os 3 pilares, representam presente, passado, futuro, tese, síntese e antítese. Os 4 mundos da Cabala, que é Atzulum, que é o mundo da emanação, Briá, que é o mundo da criação, Yetzirah, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo da ação, ok? E o que acontece? Por que a pessoa... Aí você tem essa fórmula da criação. Se você seguir essa fórmula, você vai entender que para que tudo venha à existência, tem que emanar de algum lugar, certo? Então, se você estiver cansado, você não vai ter gás para trabalhar. Então, você tem que dormir, descansar para você trabalhar. Porque você tem que ter energia. Sem energia, você não produz. Então, você tem que ter energia, você tem que ter foco para criar, você tem que ter foco para formar e você tem que ter uma forma para que você venha manifestar isso nesse mundo físico. Então, se você seguir essa fórmula, você cria qualquer coisa que você queira criar, tá? Só que o que é que traz a infelicidade? Na visão da Cabala, o que é que faz um homem ser infeliz? O que faz um homem ser infeliz é ele ter as suas esferas da árvore da vida desequilibradas. Então, por exemplo, Keter, que é a coroa, certo? Que é o que tudo governa, certo? Você tem do lado Rohimá e Biná, certo? Que seria sabedoria e conhecimento, entendimento, certo? Então, sabedoria é diferente de entendimento. Se você tiver só entendimento e não tiver sabedoria, você não vai saber como utilizar o seu entendimento. Se você tiver sabedoria demais e não tiver entendimento, você não sabe, você não tem o que fazer porque você não tem entendimento. Você tem a sabedoria, mas sem o entendimento você não consegue colocar em prática. Então a grande questão é a seguinte: para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida feliz, você tem que ter o equilíbrio das esferas da árvore da vida, certo? E assim se entende, tá? Agora é claro que eu estou levando isso um pouco para o lado prático da coisa. E aí no meio, entre Biná e Rohimá, que são essas duas aqui, vem Keter, que é a primeira, e vem Rohimá e Biná, certo? E aí você no meio, no centro delas, você tem uma esfera oculta chamada Da'at. Essa Da'at é responsável pelo profetismo, certo? A pessoa profetizar. Só que se ela não tomar cuidado, ela pode cair na árvore negra, a sombra da árvore da vida, que é a árvore da morte, que lá na frente eu vou falar, que aí a gente vai falar das Quilifotes e a árvore da morte e tudo mais, né? Então, Da'at, se a pessoa não tomar cuidado, ela ao invés de caminhar para o profetismo, ela vai caminhar para a adivinhação. Por aí vai. Fábio diz: professor, qual é a relação das Sefirats com a Sefirá
com as cartas do tarô. Olha, na realidade, Fábio, isso aí foi uma coisa que posteriormente as pessoas foram colocando. O próprio Jung, ele entendeu que o tarô é nada mais nada menos que uma manifestação do seu inconsciente coletivo ali, né? No momento que você coloca as cartas, tá? Então, o que acontece? Isso aí foi uma coisa que foi colocando-se posteriormente. Não é uma coisa que nasceu junto com a Cabala. Isso aí eu quero deixar claro, só para você entender, tá bom? Então vamos lá. Acima da árvore da vida, que é Keter, que é a coroa, e eu tenho que acelerar, gente, porque já são 7h46, existe um Ein Sof. O que é o Ein Sof? O Ein significa o nada. Certo? Também conhecido como o não, é sem existência, sem limites, né? É o limeless, é o infinito, tá? Então aí o que acontece? É daí onde vem sai daí todas as esferas da árvore da vida, certo? Então aí você poderia dizer, na realidade, como Deus, certo? E aí como Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão inefável, que você não tem nenhuma palavra para denominá-lo. Então o tetragrama não tem pronúncia, e também o Ain é a visão mais próxima do que seria o Ain, seria na realidade o Ein Sof, seria na realidade essa questão do infinito, tá bom? Então vamos lá. Os 4 mundos da Cabala, que eu falei de Atsulum, que é de tudo, onde tudo emana, Briá, que é o mundo da criação, e Yetzirá, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo da ação. Agora vamos para uma parte aqui que realmente eu queria gastar mais tempo com vocês, mas não vai dar. Vamos lá. Boa parte dos cristãos entendem que nós somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. Os católicos, eles acreditam que somos divididos em 5 partes: coração, mente, alma, corpo e espírito. Por causa do mandamento: amarás o teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração e todas as suas forças. Então eles entendem dessa forma, tá? Para os hebreus, o homem é dividido em 2 partes: parte espiritual e parte material, certo? Ok, o que acontece? O homem, ele é o único ser em que o Eterno soprou a sua essência nas suas narinas. E esse mesmo homem, de acordo com a Cabala, ele tem 5 níveis de alma. Não são 5 almas, são 5 níveis de alma. Você pode estar mais familiarizado de um jeito ou de outro, tá? Então nós temos Nefesh, que seria a parte mais animal, Ruach, que seria na realidade a parte mais intelectual, Neshama seria na realidade uma parte mais espiritualizada, né? Shaya, e o último nível é o Yeridá, certo? Alguns acreditam que o Yeridá, certo? Não são todas as pessoas que alcançam, tá? Então é isso aí, mas isso aí não tem como eu falar com vocês agora, porque é muita coisa e vai ser melhor eu, na realidade, explanando isso de outra forma, em outro momento, tá? Com vocês, no caso. O Tetragramaton já expliquei, né, sobre o nome de Deus, né? Vamos lá. Muita informação mesmo. Pois é, Flávio, é porque é muita coisa e não vai dar. É muita coisa em pouco tempo, é bem complicado, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. 72 nomes de Deus, é o último slide. Eu vou utilizar ele aqui, na realidade, para... Não, é o penúltimo, né? Olha aí. Jesus amado, é o penúltimo slide. Olha isso. Pois é, John. Cada slide dá uma apresentação. Flávio, na realidade, eu vou te explicar. Nem outro dia dava.
Não dá, viu? Eu vou explicar para vocês porque é aqui no final. Vamos acelerar as coisas. O que seriam os 72 nomes de Deus? Na abertura do Mar Vermelho, existe um significado oculto, certo? E esse significado oculto se encontrou 72 nomes de Deus, que acredita-se que Moisés fez a permutação desse nome do tetragrama, do nome de Deus, e saiu esses 72 nomes de Deus, e dessa forma ele mexeu com todas as forças da natureza. Tanto que você pode ver a coluna de fogo, você pode ver o vento siroco que secou a terra, você pode ver o mar se abrindo, né? Então todas as forças da natureza se manifestaram naquele momento ali, certo? Os 72 nomes de Deus, eles recebem um nome chamado Shem Hamaforash, que significa os 72 nomes de Deus. Né? Então vamos lá. Cada nome de Deus ele é ligado a um anjo específico da Cabala. E cada anjo específico da Cabala, ele tem um daimon na Goétia que ele domina, que ele se impõe. Por exemplo, em conformidade com os meus dados, o meu anjo seria Mitzrael, certo? E ele é opositor de um determinado daimon dentro do Legemeton, tá? Então o que acontece? Esses 72 nomes de Deus estão ligados a esses 72 anjos. Só que cada um desses nomes, eles servem para uma determinada coisa. Seja para cura, para prosperidade, para amizade, etc, etc, etc. Então, na cabala meditativa, em escanear esses 72 nomes, você está, na realidade, querendo ou não, alimentando a sua alma e trazendo para si essas energias. Tá dando para entender, sim ou não? E é por isso que eu falei no grupo que para o cabalista tem 3 caminhos, né? A loucura, a riqueza ou a morte. A morte, porque a outra realidade é muito melhor que essa. Porque a gente só tem acesso a 1% da realidade. A loucura, eu vou falar primeiro da riqueza. A riqueza, porque querendo ou não, se você equilibra as esferas da árvore da vida, você vai ter uma vida plena. E quando se fala de riqueza, não entenda na realidade a pessoa ser milionário, não. Riqueza, ela ter mais do que aquilo na realidade que ela precisa. Só deixando claro, tá? Mas a pessoa, ela pode ficar milionária? Pode sim. Sim, sem o menor problema. Se ela tiver isso como um propósito, se ela tiver isso como um objetivo. Agora, ela tem que lembrar que com a riqueza, né, vai ter que se fazer tzedakah, porque o Eterno, ele confiou essa riqueza para você, mas você tem que fazer o bem para os outros. Você tem que, na realidade, você é um receptáculo que recebe para compartilhar. Então você não pode só receber água. Se você só recebe, você implode e acaba tudo, certo? Então você tem que receber e compartilhar. Então assim, o teu trabalho é desejar, certo? Então entende-se que quando você deseja, certo? Se é dado para você, mas aí você também, na realidade, deve escoar essa água também para fluir para outras pessoas aí. Tá bom? Então vamos lá. E eu falei da loucura, eu falei da riqueza e a loucura. Geralmente eu digo que quem não ficou louco é porque ainda não ficou rico o suficiente. Porque quando você ficar rico o suficiente, você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Você não vai saber o que fazer com o dinheiro. Você vai querer começar a fazer um monte de extravagância, certo? E você vai aproveitar que tem riqueza, vai aproveitar que pode fazer as coisas, né? Então, se você não é louco ainda, é porque você não ficou rico o suficiente, né? É só ficar rico o suficiente que aí você fica louco. Agora vamos lá. Vamos lá, cabala draconiana. O que tem a ver uma coisa com a outra, Jesus? Vocês estão vendo aí 2 esferas, 2 gráficos. Você pode ver a árvore da vida, certo? E você tem a árvore da morte.
A árvore da morte é, na realidade, a sombra da árvore da vida. Certo? A sombra da árvore da vida. Então, enquanto as esferas da árvore da vida são chamadas de sefirotes, as esferas da árvore da morte são chamadas de quilifotes, tá? Então, a Keter da árvore da morte é, na realidade, o Malhut do nosso mundo. Então, a coroa da árvore da morte é o Malhut do nosso mundo. Então, a árvore da morte começa nesse mundo. E por isso que é tão importante aquilo que você faz e o que eu faço aqui. A árvore da morte, ela começa nesse mundo. Então, assim como tem caminhos, 32 caminhos de sabedoria, certo? Na árvore da morte, nós temos 32 caminhos infernais. E que entende-se que você vai entrar no seu inconsciente e observar os seus lados mais sombrios, mais escuros, mais profanos, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que é de Hod, um exemplo, tá? Hod é esplendor, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de Hod, uma pessoa de esplendor, certo? Então, uma pessoa de Hod, na esfera da árvore da morte, ela é Samael. Ela pode transformar a mentira em verdade, a verdade em mentira e manipular as massas. Então existe o lado bom e o lado ruim, certo? Então o lado ruim da árvore, que é o lado ruim nosso, está na árvore da morte, tá? Então enquanto nós temos arcanjos, anjos na árvore da vida, nós na árvore da morte temos demônios e etc, tá? Gente, eu acho que a melhor coisa que eu tinha que fazer era expor dessa forma mais rápida. Realmente é muita coisa pra gente falar, tá? Só que eu vou fazer um convite com vocês aqui. Eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10 nessa transmissão. Mas eu quero que você seja sincero. De 0 a 10 eu quero uma nota para essa transmissão que foi dada aqui. E aí eu vou entrar num assunto que acredito que talvez vai interessar a todos vocês. Eu não sei se eu mostrei as clavículas de Salomão, né? Essa aqui, tá? E tem aqui vários desenhos para rituais e tudo mais, tá bom? John falou 7, Alex falou 8. Que mais? Tô esperando, gente. Pode falar aqui. Flávio falou 9. Dez, com muita sinceridade, pois embora tenha sido rápido, foi muito clara a explicação. Ok, então deixa eu explicar, gente, para vocês entenderem. Esse webinário aqui não dá, em hipótese alguma, para na realidade fazer com que vocês venham captar tudo que a gente ia dizer. Não tem como, tá? Eu peço desculpa, teve assunto que eu tive que atropelar, teve assunto que eu tive que passar por cima. Eu peço muita desculpa para vocês nesse sentido. Eu agradeço a presença de todos vocês. Esse webinário está sendo gravado, ele vai ficar no YouTube, tá? Só tem um detalhe. Nós resolvemos, diante de algumas pessoas que enviaram alguns e-mails para mim, isso é uma coisa pessoal, e elas chegaram a me perguntar qual o segredo do teu sucesso. E elas perguntaram isso para mim. Oração? Sim, obviamente, não há problema quanto a isso. Mas eu falo para vocês sem medo de errar. Acho interessante fazer web parts para melhor entendimento. Digo dias, né? Bacana, achei bem interessante. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegaram a me perguntar, várias pessoas me mandaram e-mails e me perguntaram qual era o segredo do meu sucesso.
E algumas delas, quando eu falei oração, falar, conta outra, se for por isso eu faria também, né? Mas eu vou dizer para vocês, o segredo do meu sucesso foi porque eu consegui aplicar os conceitos da Cabala na minha vida. E talvez vocês não conheçam a minha história, alguns de vocês não conhecem a minha história, mas eu praticamente vim do nada, certo? E eu passei poucas e boas, certo? O meu pai faleceu, o inventário ficou uma bagunça, várias pessoas tentaram entrar no inventário, me passaram a perna, certo? Eu cheguei a, na realidade, ficar num apartamento 6 meses sem luz e com 40 mil de condomínio atrasado e uma série de outras coisas. Então, assim, eu não vou falar de coisa ruim. Mas o que eu comecei a fazer? Eu na realidade, como teólogo, e eu sempre gostei de estudar muito, tudo que me vinha às mãos, eu estudava. E eu comecei a estudar muito a Cabala e os conceitos da Cabala eu comecei a aplicar à minha vida. O que acontece? Nós estamos criando um programa de 3 meses. Durante 3 meses, vamos ter webinários, videoaulas, materiais inclusos dentro da plataforma digital de aprendizagem. Você vai receber uma certificação americana, tá? Que é uma certificação de capacitação. Não é um curso superior, não é curso de especialização, nada do tipo, mas é uma certificação americana que vale automaticamente no Brasil, porque não está sujeito a nenhum processo de revalidação ou qualquer coisa do tipo. Ela é aceita e válida automaticamente, tá? Que é um curso que nós vamos ministrar e que serão 3 meses e que iremos falar acerca da Cabala e como é que você pode pegar os princípios da Cabala e aplicar na sua vida, tá certo? Então, o que acontece? O que eu vou precisar de vocês? Ali no grupo do WhatsApp, eu não vou pedir para fazer nada agora, mas ali no grupo do WhatsApp, se você realmente tem um interesse de fazer esse programa, certo? Você, na realidade, vai deixar o seu e-mail ali e nós iremos encaminhar para o teu e-mail a proposta desse curso. Todo o material didático está incluso, a certificação está inclusa, certo? Os webinários, uma vez por mês, estão inclusos para tirar dúvidas e tudo mais. As videoaulas estão inclusas, certo? E o apoio pedagógico no grupo está incluso, certo? Então, o que acontece? Você vai ter o privilégio de poder aprender um conhecimento que são pouquíssimas pessoas no planeta que têm, tá? E de uma forma, na realidade, prática e didática que você vai poder aplicar na tua vida para obter sucesso. E eu não estou falando de você ficar rico, estou falando talvez você tenha algum outro objetivo na sua vida, né? Então eu vou ensinar você a pegar esses princípios da Cabala e aplicar na tua vida para que você obtenha os resultados desejados, ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que terminar e encerrar a transmissão agora. Eu agradeço a atenção de vocês aqui. Se vocês tiverem interesse, deixem o seu e-mail. Nós iremos encaminhar a proposta para o e-mail de vocês, tá? Meu muito obrigado, uma excelente noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e tchau.